Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Nós já fizemos um áudio, um vídeo falando sobre a festa de Sukkot, o que ela significa, a importância dela em nossas vidas. E agora eu gostaria de falar sobre uma segunda parte dessa festa, que é muito importante para nós, essa festa. E eu queria falar sobre a construção dessa sukkah. Como você pode construir a sua sukkah? Uma sukkah ela pode ser construída em um quintal, em um telhado ou até mesmo em uma varanda. Algumas pessoas chegam até a comprar os kits da sukkah pré-fabricados para tornar o projeto mais fácil. Aqueles que moram em apartamentos ou em locais onde é impossível construir uma sukkah, ou aqueles que não podem construir sua própria sukkah por motivos de saúde, podem ajudar a sua congregação ou outra família a decorar sua sukkah durante esse período. Uma vez que a sukkah deve servir como sua casa pelos próximos 8 dias, é costume então decorá-las com frutas penduradas, flores, coroas de pipoca, enfeites, tudo aquilo que você sentir no coração, porque esses enfeites, eles representam os adornos da nossa vida. Quando nós recebemos Yeshua no nosso coração, nós somos essa sukkah. E nós agora hospedamos a presença gloriosa de Deus em nós. Mas aquele que está dentro de nós, ele é tão maravilhoso. Então nós adornamos a sukkah para que a nossa aparência possa transmitir aquilo que está dentro do nosso coração. Então, as comidas, as flores, tudo representa aquilo que Deus criou, o Deus que nós servimos. E também representa os nossos dons, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, o Senhor também adorna a nossa vida com esses dons. Então, nós podemos sim, enfeitar a nossa sukkah. E como eu falei, o teto deve ser feito de folhagens. Nós podemos colocar cartazes de fita adesiva, de vários temas judaicos assim nas paredes. Algumas pessoas até amarram as luzes, colocam algumas luzes porque ela se torna brilhante e as pessoas podem ver aquela sukkah do lado de fora. Mas nós encontramos uma palavra em hebraica chamada Hidur Mitzvah, que é uma frase que significa tornar belo um mandamento. Então nós queremos fazer a nossa sukkah um lugar de beleza para representar o nosso Mishkan, o nosso mandamento pessoal, ou o tabernáculo. Os sábios judeus, eles observavam que a ideia por trás da Hidur Mitzvah vem do grande cântico de Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 2, que diz: "Este é o meu Deus e eu o consagrarei." Visto que nós estamos então rodeados pelas nuvens da glória de Deus e também por uma grande nuvem de testemunhas que observam enquanto nós caminhamos na fé, é apenas apropriado fazer o nosso melhor para consagrar ao Senhor, especialmente em luzes da grande expiação que Ele garante para nós. Mas na festa, nós também temos um outro elemento muito significativo que nós usamos para representar os tipos de pessoas que compõem esse tabernáculo. Como eu estou falando dos enfeites, cada um coloca aquilo que tem, aquilo que está no coração. Então, nós aprendemos também, por causa do versículo que está lá em Levítico, versículo 23, eu vou ler aqui para vocês, 23, 40, no livro de Levítico 23, 40, que diz assim: "No entanto, no 15º dia do 7º mês, quando tiverem juntado o produto da terra,
Guardem a festa de Adonai por 7 dias. O primeiro dia será de descanso absoluto e o 8º dia será de descanso absoluto. No primeiro dia, peguem frutos selecionados, ramos de palmeiras, galhos espessos e salgueiros dos rios e celebrem na presença de Adonai, seu Deus, por 7 dias. Então aqui o Senhor, Ele está nos ordenando a pegarmos essas folhagens e formarmos um buquê, vamos dizer assim. Então, além da sucá, existe esse símbolo proeminente de Sukkot que nós chamamos de Arba'at HaMinim, que são as 4 espécies ou os 4 tipos de produtos que nós acabamos de ler aqui em Levítico. São produtos orgânicos e eles são mencionados na Torá em relação a esse festival da festa de Sukkot. No primeiro dia, tomarás o produto das belas árvores, ramos, de palmeira, de árvores frondosas, salgueiros do rio, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus durante 7 dias. Então, uma vez que esses 4 itens pertencem à produção da terra de Israel, você precisará, às vezes, comprá-lo, de um revendedor que vem de Israel para ter as espécies autênticas da terra prometida. Mas, não tendo essa condição, você vai pegar aí na sua casa, no seu jardim, ou pedir a um vizinho, ou procurar em algum lugar esses arbustos para que você possa construir o seu lulav. E é interessante que esse lulav, na tarde antes do início da festa de Sukkot, costuma-se então reunir, você pode fazer isso, reunir essas 4 espécies em um buquê, e coloca esse buquê estando ali de pé dentro dessa sucá. Depois, coletivamente, os 4 itens, eles são às vezes chamados também de lulav, uma vez que o ramo da palmeira ocupa a posição central do agrupamento dos 4 elementos. É interessante que o lulav, ele está relacionado à coluna, A coluna, por isso que ele fica centralizado nesse buquê. Quando você vai fazer um buquê de noiva, você coloca sempre uma haste mais firme para poder fortalecer aquelas folhagens, aquelas flores. Então, esse buquê também nós colocamos então essa palmeira para sustentar esse buquê, para ele ficar mais bonitinho, Então eu quero falar para vocês sobre esse lulav, que é esse ramo de palmeira juntado, agrupado com essas 4 elementos. Então vamos falar desses elementos. O primeiro elemento que nós usamos para formar esse lulav, ele é chamado de etrog. Etrog é uma fruta cítrica parecida com um limão. Pode ser uma cidra ou um limão siciliano. E ele é conhecido como Pri Etz Hadá, ou seja, o produto de belas árvores. E ele tem o tamanho mínimo, sim, de um ovo de galinha. Um etrog com um pitã intacto, ou seja, o caule dele tem que estar intacto, ele é considerado especialmente valioso. Em Israel, um etrog, ele é muito procurado pelos judeus, porque eles querem comprar o melhor etrog, que é a melhor cidra, a melhor fruta. Mas diz também que o etrog, ele simboliza o coração. Os sábios dizem que a palavra etrog é um acrônimo para a palavra emuná, que significa fé, mas também para a palavra techuvá, que significa arrependimento, e a palavra rafá, que significa cura, e a palavra redenção, que é gaolá. Então, nós podemos entender que, além disso, as iniciais das palavras não me ultrapassam o pé da soberba,
Porque está escrito no Salmo 36, versículo 12, que está escrito assim, sugerindo, dentro desse versículo, que a fruta do coração humilde é a mais bela aos olhos do céu. Vamos ler então Salmo 36, versículo 12, para nós entendermos o que o versículo diz? Vejamos bem. Salmo 36, versículo 12, diz assim: Não deixes que os pés dos orgulhosos me pisoteiem, nem que as mãos dos ímpios me façam desviar. Então, o que nós podemos entender? Que o Senhor, Ele nos chama para sermos esse etrogue, sabe? Que o nosso coração, ele não seja soberbo, que o nosso coração seja um coração cheio de fé, de arrependimento, que nós possamos transmitir cura. E o que nós podemos entender? Que o etrogue, ele representa a pessoa de Yeshua. Por quê? Porque o etrogue, ele é cheio de conhecimento e ele é cheio também de entendimento e de obras. Então, Yeshua, ele é a pessoa mais importante da nossa vida, porque ele é o cabeça, ele é esse fruto que tem cheiro e que tem sabor. Então, nós consideramos esse etrogue Yeshua, porque é ele que traz para nós a fé, o arrependimento, a cura e a redenção. Então, a palavra etrogue, ela é formada pelas iniciais dessas palavras: fé, arrependimento, cura e redenção. Baruch Hashem, não é verdade? Então, algumas pessoas até guardam esse etrogue muito tempo depois de Sukkot para fazer uma sopa de frutas açucaradas, que é uma comida também para esse feriado das frutas, que é comemorado também pelo povo de Israel, a festa de Tu B'Shavat. Mas, além do etrogue, nós temos um outro componente, que é o lulav. É uma folha de palmeira madura, ou seja, verde. Ramos de palmeiras. O lulav, ele deve ser robusto e ereto, com folhas inteiras, bem próximas umas das outras e não quebradas no topo. E é interessante que nós temos que ter o cuidado ao balançar esse lulav, pois as folhas também podem se desgastar, dobrar ou mesmo quebrar, se você bater em alguma coisa. Então, se o etrogue, ele representa o coração, diz que o lulav representa a espinha dorsal de uma pessoa. Observe que a palavra lulav pode ser dividida em lu, que significa para ele, e lev, que significa coração. Uma pessoa que ama o Senhor, em hebraico diz assim, Bekho levakha, com todo o seu coração. Ela recebe uma espinha dorsal espiritual. Então, o lulav, ele mostra uma pessoa cheia de boas obras, uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa com coração bom, mas é uma pessoa, às vezes, sem o conhecimento, mas é uma pessoa que pratica as obras boas. É interessante que o termo lulav também se refere à combinação de todos os 3 tipos de ramos que são unidos para a ondulação cerimonial. Por quê? Nós vamos explicar daqui a pouquinho sobre isso. Mas nós encontramos também o hadás, que são 3 ramos de murta, ramos de árvores frondosas. As folhas dos hadás elas crescem em fileiras de 3 folhas cada uma delas. Então você vai precisar de 3 hadassim para criar o pacote do lulav, para que ele possa ficar mais firme. E as folhas de um ramo de murta lembram o formato dos olhos. Então, nós entendemos que o hadás, ele representa
e está associado com a visão. Então, se o etrog é o coração, o lulav é a coluna, o hadass são os olhos. Então, os olhos representam essa pessoa cheia de entendimento, uma pessoa que conhece a palavra, mas ela não pratica a palavra às vezes, porque ela tem cheiro, mas ela não tem sabor. Então, o que nós podemos entender? Que muitas vezes nós somos esse hadass, né? Então, nós precisamos de ter esse hadass também seguro em nossas mãos. Mas nós temos o último, né, arbusto, que é o aravá, que é um galho frondoso de um salgueiro. E os ramos são longos e são revestidos por folhas compridas e estreitas. 2 aravot são necessárias para um pacote de lulav. O aravot precisa de muita água, porque ele seca rapidamente e frequentemente eles são enrolados em uma toalha úmida durante o Sukkot. E as folhas do salgueiro, elas são usadas com base na escritura, no Salmo 68, 4, que diz: exalte aquele que cavalga nas nuvens. Isso é, aravot. O Senhor é o seu nome. Então, o aravot também ele é usado para a cerimônia separada do Rosh Hashanah Rabbah, que é o último dia da festa de Sukkot, quando os galhos são batidos no chão até que muitas das folhas caiam. Essa cerimônia ela é chamada de espancamento dos salgueiros e tem como objetivo simbolizar a vitória final sobre todos os nossos inimigos. O que nós podemos entender? Que o aravá ele representa uma pessoa sem entendimento e uma pessoa sem obras. E nós consideramos o aravá como se fosse um mato. E o mato nós sabemos que ele brota em qualquer lugar, mas ele não tem raízes. Mas ele também é importante nas mãos daquele que vai fazer a cerimônia e abençoar a festa de Sukkot. Então, para a gente fazer um enxugamento desse entendimento, nós chamamos esse etrog, que se refere ao coração. Existe um livro chamado Sefer HaChinur, que afirma que o etrog, ele então se simboliza, né? Ele refere-se ao coração, o lugar do entendimento e da sabedoria. O lulav se refere à coluna vertebral, que simboliza a retidão. A murta corresponde aos olhos, iluminação, e o salgueiro representa os lábios, o serviço dos lábios, que é a oração. Esses 4 itens são mantidos juntos em um buquê perfumado que é agitado durante uma cerimônia chamada Na'anuim, para cada dia da festa de Sukkot. E a prática usual é recitada a bênção, que nós chamamos de Al Netilat Lulav. E então, nós acenamos o lulav 3 vezes em 6 direções: para frente, para a direita, para trás, para a esquerda, para cima e para baixo. Não é nada místico. Muitos podem pensar, mas isso parece uma macumba. Não, isso é uma simbologia, porque nós estamos proclamando a onipresença de Deus em todas essas direções. Uma vez que se diz que os 4 itens representam o tetagrama, que é o nome do Eterno, Yud-Rei, Vav-Rei, eu sou o que sou, serei o que serei. E eles são mantidos juntos durante essa ondulação, quando nós fazemos este cerimonial. E o que nós podemos entender? Que estes 4 elementos, eles representam 4 tipos de pessoas. Pessoas que praticam as obras e que guardam os mandamentos. Pessoas que apenas só conhecem os mandamentos, mas não praticam. Pessoas que não conhecem os mandamentos, mas que de uma forma inconsciente
pratica, mas também representa aqueles que não conhecem e aqueles que não praticam. Mas é tão maravilhoso porque o Senhor, Ele pega esse elemento, esse lulav, e Ele coloca em suas mãos, representando esses 4 tipos de pessoas. Porém, o etrog, que é essa fruta, que é a cidra, ele representa a pessoa de Yeshua. Sabe por quê? Porque esses outros 3 elementos que representam nós, os seres humanos, pessoas frágeis, pessoas que às vezes não têm uma compreensão, uma fé fortalecida, pessoas que às vezes só buscam entendimento, conhecimento da palavra, mas não têm vivido a palavra. Ele junta nas suas mãos, porque Ele, sendo cabeça, Ele dá sabor à nossa vida para aquele que não tem boas obras. Ele dá entendimento para aquele que não tem compreensão. Por isso que nós precisamos de estar junto com esse etrog. E nós pegamos esse arbusto, esse buquê, e acenamos ele para provar a nós mesmos que Deus está em toda parte. E sabe por que Ele está em toda parte? Porque Ele enviou Yeshua, que é o representante oficial de Deus, e que Ele em nossas vidas faz toda a diferença. Porque o cheiro dele, o conhecimento dele, pode se apegar às nossas vidas. Eu não sei quem você representa nessa terra, se você é essa pessoa tão cheia de conhecimento, mas que não tem produzido nada. Ou talvez você tenha feito grandes obras, mas não tem o conhecimento. Ou você não tem o conhecimento e nem tem feito grandes obras. É como um crente que está em todo e qualquer lugar, mas que, se for arrancado, morre porque não tem raízes. Então, essa festa é uma oportunidade de nós nos abraçarmos a esse etrog, Yeshua HaMashiach, e pegarmos o cheiro dele. E é tão interessante que o reino de Deus, ele é construído como pessoas frágeis, assim como o açúcar, que é feita por esses arbustos, por essas folhagens, que mostra a fragilidade da nossa vida e de como nós somos pessoas imperfeitas, mas o que faz a diferença em nós é porque o Senhor está em nossa vida. Uma coisa interessante é que quando nós fazemos a sucá, ela é colocada em cima no seu telhado, como eu falei, as folhas, de maneira que nós possamos olhar e ver o céu. Então nós podemos, durante os dias da festa de Sukkot, compartilhar desse amor de Deus e olhar ao nosso redor e ver que estamos vivendo em algo tão passageiro, porque somos apenas peregrinos nessa terra. Mas quando nós olhamos para o céu, nós lembramos que há um tabernáculo eterno que nos aguarda. Mas voltando aqui para essas 4 espécies, nós também sabemos que muitas pessoas, elas compram essas espécies em Israel, em lojas judaicas, e eles trazem esse etrog de uma maneira tão precisa, né? Embalado assim, separadamente, e isso mostra o cuidado que eles têm com esses elementos, né? Então, o que acontece? Nós pegamos esse lulav, que no momento de você montar o lulav, você primeiro pega o suporte, né? E insere primeiro o ramo do lulav, que é a palmeira. No centro você aperta usando as faixas, né, do pacote que vem. Você pode colocar fitas para amarrar, né? Então você pega os 2 ramos do salgueiro também, que é o aravot, insere esses na câmara esquerda, e os 3 ramos de murta, e insere também na câmara direita. E finalmente você pega o fruto da árvore boa, que é o etrog, e se prepara para recitar a bênção. E de acordo com o princípio do Hidur Mitzvah, né, do mandamento, do embelezamento do mandamento, a maioria dos judeus, eles buscam espécies excelentes para as suas 4 espécies. Não pegam qualquer coisa, eles buscam o melhor.
Então, de qualquer forma, o lulav e o etrog devem ser mantidos em boas condições durante a festa, uma vez que eles são necessários todos os dias, né? Você faz o cerimonial, exceto no Shabat, quando ocorre no Sukkot, para realizar várias cerimônias. Então, algumas pessoas compram até suportes de etrog ornamentais e caixas de lulav para garantir que o seu lulavot permaneça fresco e bonito. Mas eu queria passar para nós como nós podemos celebrar a festa de Sukkot. O festival de Sukkot ele é celebrado, então, por 7 dias. Isto é contado a partir do dia 15 de Tishrei até o dia 21. Então, esse ano nós vamos começar no pôr do sol de sexta-feira, agora, dessa semana, dia 2 de outubro. E durante os quais nós vamos também morar em nossa sucá, recitando várias bênçãos, fazendo refeições lá dentro, cantando canções, e vamos agitar o nosso lulav, porque nós queremos que Deus se manifeste em todos os sentidos dessa terra, representado por essas pessoas que é o corpo do Messias. Então, para os preparativos para esse feriado, o que nós vamos precisar? Nós começamos, então, a nos preparar para Sukkot, imediatamente após o feriado de Yom Kippur, que nós tivemos aí de domingo para segunda. E nós vamos precisar dessas seguintes coisas para preparar esse feriado. Primeiro, você tem que construir e decorar uma sucá. Você tem que obter esse lulav. Você precisa, fazer tudo isso com muita alegria, porque é a festa da alegria, você tem que se sentir feliz, satisfeito, porque em Deuteronômio 16 nós recebemos a ordem de nos regozijar durante o feriado da festa de Sukkot pelas bênçãos da provisão de Deus por ter cuidado de nossas vidas. Mas nesse período também você pode praticar a tzedakah. O que é tzedakah? É praticar a justiça. Você pode praticar a caridade, abençoando uma pessoa com mantimento, com uma provisão financeira ou também com um presente. Geralmente nas pessoas no Natal secular eles fazem essa coisa de presentear, mas eles tiraram isso dessa festa também, que é uma oportunidade de nós darmos presentes. Por quê? Porque nós recebemos um presente. Deus nos presenteou com Yeshua. Nós somos a sucá que veio, agora o Senhor habitar em nós. Então nós recebemos o maior presente de todo mundo. Então nós também temos que doar, presentear. Por quê? Visto que o festival de Sukkot é um momento de grandes ações de graça a Deus por sua provisão em nossas vidas. E é altamente recomendado, então, dar a tzedakah, fazer a caridade para as pessoas que têm necessidades. E dar a tzedakah está relacionado com orar pelo feriado também, que será um momento de grande bênção e de alegria na presença de Deus. Então, uma outra coisa, nós precisamos planejar a festa. Toda vez que nós vamos celebrar uma festa, um aniversário, nós planejamos, nós preparamos as refeições. Então, nessa festa também, nós podemos preparar um banquete. Muitas comidas, muitas frutas gostosas. E se depois você quiser, nós podemos passar algumas receitas para que você possa preparar a sua mesa para a festa de Sukkot. Porque nessa festa nós vamos receber o nosso Mashiach Yeshua, que tabernaculou no nosso meio. Então, é especialmente importante comemorar essa temporada também com a família e com os amigos. Sukkot é mostrar hospitalidade para com as outras pessoas. Então, se você tem uma sucá, planeje convidar um vizinho, um parente, uma pessoa para ser o seu huspizim, ou seja, o seu convidado especial. Então, se você não tem uma sucá, tente encontrar alguém que também esteja comemorando o feriado e seja o huspizim para essa pessoa. Seja o convidado para essa pessoa. No mais, se você não tiver um convidado, sabe quem você deve convidar? Chama o Senhor e diga a Ele: Senhor,
Tu és o meu convidado dessa noite e nós queremos celebrar junto com o Senhor. Mas também, nessa festa, nós devemos ler durante a semana. É uma lei de Deus lermos as porções da Torá e também o livro de Eclesiastes, que é o livro de Correlete, para o sábado que ocorre durante o festival de Sucote. Porque o livro de Correlete, ele fala de quê? Vaidades da vaidades. Então a Sukkah, ela lembra que a nossa vida aqui nessa terra também é cheia de vaidades. E quando nós saímos do nosso conforto, da nossa casa, da nossa cama, da nossa sala de jantar, para poder estarmos dentro de uma Sukkah, nós estamos desfazendo das coisas, nós estamos desligando das coisas materiais. Então o livro de Eclesiastes nos faz lembrar que a nossa vida é transitória nessa terra e que tudo vai passar e o que vai permanecer é Ele, o Senhor, em nossas vidas. Então, o que nós precisamos? Eu vou passar para vocês rapidinho alguns passos para a celebração de Sucote. Na noite anterior ao início de Sucote, nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos de acender as luzes, né? Que é a luz que nós colocamos, as velas, para lembrar que a luz veio ao mundo. Quem é essa luz? Yeshua. Então nós acendemos as luzes. E para santificar a ocasião, nós acendemos essas velas, então, da festa, pouco antes do pôr do sol. Assim que a celebração começar, nós entramos no novo dia, ou seja, o primeiro dia de Sucote. Mas você tem que observar que, ao contrário do Shabat, o primeiro nós dizemos a bênção e depois nós acendemos as velas, tá bom? E nós podemos também passar para vocês essas bênçãos. Também, para celebrar a festa de Sucote, nós precisamos de agradecer a Deus pela temporada. Então, após o pôr do sol, na primeira noite de Sucote, apenas, nós recitamos a bênção de Shehe-Heianu, que significa quem nos deu a vida. Então, nós recitamos essa bênção para agradecer a Deus por nos trazer a esta temporada em nossas vidas. Você também pode encontrar essas bênçãos aí na internet, eu também posso passar para vocês. Então, você pode agradecer ao Senhor por essa festa, como uma revelação de Yeshua nesse momento, né? E vai ser uma bênção. Mas também na festa, nós podemos falar sobre o Kiddush, né? O que é o Kiddush? Antes de comer a refeição do feriado na Sukkah, nós recitamos o Kiddush, que é uma bênção também sobre o vinho, né? E normalmente esse Kiddush, ele é completo quando ele é realizado no Shabat, que vai ser o caso nosso esse ano. Nós vamos estar celebrando na sexta-feira o Shabat juntamente com o Kiddush da festa de Sukkot. Então, embora nós possamos substituir o vinho por uma bênção mais curta, você também pode fazer essa brahá sobre o vinho e celebrar juntamente com sua família. Mas também, antes de recitar o Kiddush da festa, nós, com muita alegria, nós recitamos a bênção tradicional sobre a Sukkah, que é chamada de Leshev Bashuká. Por quê? Antes de nós entrarmos na Sukkah, nós recitamos essas bênçãos também. Mas nós também podemos recitar o Hamotzi. Antes de participar de nossa refeição na Sukkah, nós recitamos essa bênção sobre o pão, né, que é chamada de Hamotzi. E você pode também achar essas bênçãos, né, como eu falei, e na internet ou no Sidur, no livro que nós temos de oração. Por quê? Depois de tudo que nós fizermos, nós vamos desfrutar de uma refeição juntos dentro da Sukkah. Então, os nossos alimentos tradicionais, eles incluem muitos elementos, né, da terra. Então, nós recitamos a bênção sobre esses pratos, né? E uma sugestão para você ir num cardápio, você pode fazer repolho recheado, você pode fazer pratos à base de mel, pastelaria, massas, e vai ficar uma mesa bem gostosa. E uma das coisas que nós fazemos é acenar o lulav. Então, nós voltamos para o lado leste, enquanto nós seguramos o lulav, né, o buquê, em nossas mãos, e o etrog na mão esquerda.
Aí nós então os levantamos juntos com o etrogue apontando para baixo e recitamos a bênção, que é chamada de Netilat Lulav. E depois de recitar essa bênção, nós viramos o etrogue para o lado direito, para cima, colocamos as duas mãos juntas e em seguida nós sacudimos o lulav, ou seja, você estende a mão e depois retira, 3 vezes em cada direção, para frente, para a direita, para trás, para a esquerda, para cima e para baixo. E essas 6 direções, como eu falei, elas indicam a presença circundante de Deus. E você deve observar que é inteiramente apropriado recitar a bênção. E é você, então, mover o lulav a qualquer momento durante o festival de Sukkot, né, de dia ou à noite. Mas tem uma coisa muito boa também que nós temos que fazer, que é cantar louvores ao Senhor. Então, depois de recitar a bênção hebraica e sacudir o lulav, costuma-se então citar, né, versículos da Bíblia e também recitar canções e cantar louvores. Então você pode abrir a boca e adorar ao Senhor e pode ler também o Salmo 136, que lá fala sobre dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, depois de tudo isso, qual que é a última coisa que você deve fazer? Comemorar na Sukká. Talvez mais do que qualquer outro feriado judaico, bíblico, Sukkot tem uma atmosfera de celebração e deleite. Então a Torá menciona explicitamente que nós devemos nos alegrar durante esse festival. E o fazemos ouvindo música festiva, falando sobre o significado do feriado, orando juntos, comendo comidas de feriado e apenas relaxando dentro da sucá com a família e com os amigos. E durante os dias e as noites subsequentes de Sukkot, nós realizamos essas mesmas etapas. Então são 7 dias de alegria, você pode dançar, você pode se alegrar, né? E é uma bênção. Dentro da sucá, você lê a palavra, você ora, você canta, você dança e tudo isso é tão maravilhoso. Então, meus queridos, nós sabemos que essa festa, ela veio para trazer alegria para as nossas vidas. Também sabemos que existem algumas leituras durante a festa da sucá, algumas leituras da Torá. E o ciclo dessa leitura da Torá, no caso aqui, que são as porções da Parashá, ela fica suspensa durante o feriado de Sukkot, né? Então, esses estudos que nós damos a cada sábado, eles ficam suspensos. Bem também como o Shemini Atzeret, né? Que às vezes ele é referido como o 8º dia de Sukkot, porque é o último dia da festa. Então, as leituras da Torá, elas são feitas esses detalhes que nós falamos, né? Que são sobre as festas, os tempos indicados do Senhor. E nós temos no final, no último dia, a celebração da Simchat Torá, que é a celebração da Torá, quando nós concluímos e recomeçamos o ciclo anual de leitura da Torá, porque todos os anos nós estudamos, né, a Torá de Gênesis até Deuteronômio, fazendo um círculo, né, de 54 porções. Então, nós estamos voltando agora ao início do primeiro ciclo, começa então uma nova etapa, porque nós vamos agora começar novamente a estudar a Torá. E é muito interessante que primeiro nós lemos a seção da Torá, e depois nós lemos o primeiro capítulo de Gênesis, né? E essas leituras, elas são detalhadas e sabemos que temos várias leituras que podem ser feitas. Então, nós temos algumas leituras que são feitas durante o período da festa, fica isento as leituras da porção, e quando termina a festa, que no 8º dia é chamado de Simchat Torá, é onde nós começamos, então, nesse dia, a retornar o nosso ciclo de estudos da Torá. E tudo isso é muito maravilhoso. Então, queridos, eu quero encerrar aqui esse nosso momento e que você possa estar, então, preparado
para celebrar a festa de Sukkot. E eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.